Olá, hoje eu vou falar sobre os efeitos bioativos da macroalga uva lactuca na fisiologia de culturas cultivadas em regolito lunar e marciano. O meu nome é Jéssica e eu gostaria primeiramente de estar agradecendo a oportunidade de falar um pouco sobre o meu projeto de mestrado. Esse meu projeto de mestrado, ele se encaixa no espaço a serviço da sociedade, porque eu vou tentar verificar se a alga, ela funciona como bioestimulante para aquelas plantas que vão ser cultivadas em espaço, é, um espaço onde existe microgravidade totalmente estressante, ou seja, esse bioestimulante pode muito bem servir como um bioestimulante na nossa agricultura terrestre, né? Então, o meu orientador é o doutor Renato Crespo, professor na Universidade Federal Fluminense e diretor de pesquisas do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. O meu coorientador é o Dr. Rafael Loureiro, professor na Winston-Salem State University e chefe do Astrobotany Lab na cidade de Winston-Salem, na Carolina do Norte. Bom, vou falar um pouquinho sobre o que é a astrobotânica, né? A astrobotânica ela é um ramo da astrobiologia que está em desenvolvimento, né? E ela é um estudo, né? Porque ela é um estudo tão importante, porque inclui entender as respostas das plantas para voos espaciais, em um ambiente totalmente estressante. E o ciclo de oxigênio e dióxido de carbono, ela é a chave para poder entender como será o suporte à vida humana em ambientes totalmente diferentes do que o ambiente terrestre. A microgravidade, ela interfere em muitos fatores, né? O estresse oxidativo também, o frio e a radiação ionizante também interferem em muitos fatores da fisiologia da planta, e isso tudo são estressores para a planta. E que podem afetar o crescimento radicular, captura de nutrientes, posteriormente também alterar a maneira como a planta deve ser manuseada nesse tipo de ambiente. Então, a compreensão da astrobotânica, ela é a chave para poder entender como melhorar a fisiologia de culturas cultivadas num ambiente estressante como no espaço. Então, o ser humano, né, com o futuro estabelecimento do homem em Marte e em bases lunares, será necessário concretizar estratégias para garantir suprimentos alimentares, né, para a civilização. Então, através da tecnologia robótica, a biotecnologia e a agricultura, deve ser totalmente compreensível, deve ser totalmente estudada para poder tentar entender como que essa civilização pode utilizar aquele recurso que está ali presente, o recurso natural daquele planeta, para poder entender como que a planta pode se interagir nesse ambiente. Então, entender totalmente os sistemas biológicos com os recursos locais e fazer pesquisas multidisciplinares e tentar entender como que esses recursos vão estar interagindo um com o outro. O que é então um regolito simulado? O regolito é a camada superficial terrestre que está ali sofrendo intemperismo. Isso também acontece tanto na Lua quanto em Marte, como na Terra. E o simulado, ele é nada mais do que um material terrestre simulado que veio de informações, né, das sondas que estão pesquisando como que é as substâncias em outros planetas e tentar replicar essas substâncias aqui na Terra, né? Então, elas são cópias perfeitas de regolitos extraterrestres e dependendo da aplicação e do objetivo da pesquisa, esses simulantes precisarão de serem modificados de acordo com as necessidades específicas daquele tipo de pesquisa. Para meu projeto de mestrado, será a Universidade Central da Flórida. Ela doa esses regolitos para a universidade, que é a Winston-Salem State University, e eles lá fazem estudos com a planta nesse tipo de solo. Então, o regolito marciano utilizado para o meu projeto de mestrado vai ser o MGS1, porque ele é o mais usado para fins de pesquisa e o mais fidedigno em composição, como o mais fidedigno como composição análoga ao composto marciano, ao solo marciano. E esse regolito lunar, né, o LHS1, que tem essas composições, ele é um simulador de alta fidelidade à base de minerais apropriados para uma localização genérica de terras altas da Lua
Só que ele precisa muito de testes, pois existem vários tipos de solo lunar pela questão do maior número de missões à Lua. Então, a partir do momento que você tem vários tipos de solo lunar, você deve estudar qual é o tipo de solo que é a mais viável para a pesquisa. E isso é feito no Astrobotan Lab do meu co-orientador, Dr. Rafael Loureiro. Então, como será a produção de safras com simulador lunar e marciano? Né? Neste tipo de solo, não existe nitrogênio da forma reativa. Né? O que é o nitrogênio na forma reativa? É a amônio, nitrato, nitrito, que são compostos que fazem reações químicas transformando uma espécie em outra, né? Fazendo associações mutualísticas entre a planta e o microbioma do solo. E solos da Lua e de Marte contêm pouco ou nenhum carbono, nitrogênio ou fósforo e não contêm bactérias e fungos e micro-organismos. E uma atenção deve ser dada principalmente ao solo marciano por conter perclorato. Então, estudos devem ser multidisciplinares para tentar entender como quebrar esse perclorato, né? Como tentar verificar se há uma viabilidade de plantação nesse tipo de regolito. Além do mais, também, né, a atmosfera é 100 vezes mais fina e menos densa do que na Terra. E o cultivo de estufas, ele será totalmente controlado. E as plantas, elas serão totalmente cruciais para a sobrevivência do ser humano fora da Terra, né? Então, quando você coloca a planta em um regolito lunar marciano, a perda do vigor, ela é totalmente vista, porque devido ao estresse, há uma baixa eficiência fotossintética, há a perda da capacidade de realizar funções fisiológicas. Então, os fitormônios, adicionar fitormônios e bioativos essenciais tanto à planta quanto à alimentação humana será essencial para esse tipo de cultivo. Então, qual será a solução para poder melhorar essa planta no ambiente estressante? As macroalgas marinhas como bioestimulantes, né? Elas estão inseridas em 3 grandes grupos: as rodófitas, as algas vermelhas, as clorófitas, as algas verdes, as orcrófitas, as algas pardas. Elas contêm substâncias bioativas, como os fitormônios, né? E também macro e microelementos, vitaminas, aminoácidos e polissacarídeos que atuam no crescimento da planta. Por exemplo, os fitormônios, eles regulam o crescimento vegetal, como as alcinas e as citocinas, que são responsáveis pelo estímulo da germinação e quebra de dormência, e a gibberelina e o ácido abscísico, que também controla a germinação das sementes e também auxiliam no prolongamento de caule de raiz. Um tipo de gibberelina que já é usado na agronomia é o GA3, o ácido gibbereleico, e no uso agrônomo, e a busca está sempre também por produtos biológicos que sejam bons para o meio ambiente e a saúde humana. Então, existem vários estudos para poder entender como que a alga pode agir sobre o cultivar, né? Esse, por exemplo, esse autor, ele verificou que a combinação de padina com bioestimulante à base microbiana resultou uma sinergia entre as substâncias e gerou aperfeiçoamento de proteína e carboidrato de plantas de tomate. Esse outro pesquisador, ele extraiu polissacarídeo de 17 algas marinhas e aplicou em tomate. Ele verificou que a germinação das sementes, o percentual de clorofila e a biomassa, sempre utilizando pequenas quantidades da alga, foi promissora. E esses resultados, eles são promissores como fontes de novas biomoléculas para a utilização na agricultura. Normalmente, as pardas e as vermelhas são grupos mais representativos na bioprospecção de macroalgas marinhas bentônicas, porém deve-se dar atenção também às algas verdes. Então, por que utilizar a uva? A uva ela já é promissora na pesquisa como bioestimulante, porque ela já é verificada que em estudos de defesa sistêmica de plantas, como em fungos, ela conseguiu inibir um fungo, né? Por exemplo, a mancha de estenfilho nas plantações de tomate, utilizando a uvana, que é um polissacarídeo sulfatado constituído de xilose, raminose, resíduos de glicose dessa alga.
Ela conseguiu, então, inibir esse fungo e ela também foi promissora no envigoramento de sementes, ou seja, quando você embebe essas sementes antes, na pré-semeadura, ela consegue ter uma melhora na germinação. Ela também é boa como tolerante a um estresse abiótico, que é o estresse salino, por conter muitos antioxidantes em seus bioativos, né? E ela depende, né, também, ela tem uma variação de seus bioativos, porque ela depende do local em que ela foi coletada e da época que ela foi coletada. Então, podemos utilizar as algas em ambiente extraterrestre? Provavelmente sim, principalmente a uva, que ela é de baixo custo e fácil manipulação, ela tem um crescimento rápido e oportunista, ela é de fácil obtenção, por exemplo, na aquicultura, né, no cultivo, em bancos naturais expostas em costões rochosos e em blooms de algas, né, por exemplo, como na China, onde tem aquele monte de nutrientes em que a alga cresce bastante. Ela possui, então, elementos necessários, né, na fisiologia de cultivares, sempre utilizando em pequenas quantidades, e também foi vista que em trabalhos que ela teve reação no estresse oxidativo de trigo, ela também conseguiu fazer com que a parte aérea, biomassa de raiz de plantas, ela conseguiu aumentar a parte aérea, a biomassa da planta, devido às substâncias que existem nessa alga, né? Então, como que surgiu a ideia de tentar utilizar as algas em ambientes extraterrestres? Porque na minha iniciação científica no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, publicamos esse artigo onde fizemos experimentos utilizando sementes envelhecidas de tomate, tentando ver se a alga, sempre na farinha da alga, a 0,2, pudesse aumentar a germinação de sementes de tomates, o que foi totalmente promissor, como visto nos gráficos. Depois, se vocês quiserem dar uma olhada nesse artigo, é totalmente interessante. Então, a partir daí, tivemos essa ideia de tentar utilizar a alga como bioestimulante em ambientes estressantes, como em Marte e na Lua. A partir do momento que a gente vê que uma planta está totalmente em desenvolvimento, né, e uma planta que está sobre fator estressante. Então, o objetivo principal da minha pesquisa é saber se a alga consegue ser boa como bioativo em grão de bico, alface, pimentão e ervilha. E na metodologia, eu vou coletar e identificar essas algas e tentar entender, a primeira etapa será feita no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, tentar entender se a germinação dessa semente vai ser promissora a partir do momento que você aplica a alga, e o segundo momento será feito na Winston-Salem State University, com o ciclo inteiro da planta. Nós vamos fazer a análise metabolômica da alga, a partir de cromatografia gasosa, para tentar entender quais são aqueles bioativos que estão atuando na planta. A economia marciano-lunar ela vai ser totalmente dependente de uma boa agricultura, né? Principalmente nos primeiros anos de vida dessa civilização, para ela ser totalmente dependente da terra. E esse meu estudo ele visa minimizar os custos, né? Utilizando uma alga boa e barata para tentar fazer com que as plantas consigam germinar e ter uma boa biomassa e ser promissora como um alimento para a civilização humana em outros planetas. Bom, vou finalizar com essa frase da instituição em que eu faço parte como visiting scholar, o Blue Marble Institute of Science. Somos todos terráqueos, pelo menos por enquanto. E aqui está o meu contato, para quem quiser poder falar comigo, trocar mais ideias, posso responder perguntas, podemos trocar e falar sobre ciência. Então, ficarei muito feliz em responder e agradeço muito por assistir essa apresentação. Muito obrigada.